Oi, Lili. Que bom que você está aqui. Fica até o final, hein, Lili? Boa noite, meninas. Cíntia, minha xará. TDAH Foco e Vida, que é o Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? Seja bem-vindo. Juju, Vitor, a Zezé. Boa noite, pessoal. Viviane, Juju, todos aqui. Espero que todos estejam bem, né? Tá todo mundo dentro de casa, claro, espero, né, que vocês estejam cumprindo com as determinações de ficar em casa. Então vocês podem estar sempre aqui comigo nas lives, se vocês escolherem, claro. Então hoje, Zezé, a Ana, Juliana, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos, que temos rapazes na área. Oi, Rita. Deixa eu procurar meu relógio aqui. Sempre com o relógio, ó. Gerenciar o tempo, ó. Relógio. Sempre presente na minha vida. Pessoal, então, vamos dar início. Hoje eu comecei um pouquinho mais tarde, que geralmente eu faço as lives 21 horas, mas hoje eu tive que começar um pouquinho mais tarde devido a outras coisas que eu estava fazendo. Então não estranhem essa mudança de horário, é a pandemia mesmo, que está tudo diferente, né? Então está tudo diferente, a gente tem que se adaptar. Então vamos iniciar com o meu boa noite, minhas queridas TDAHzinhas e meus TDAHzinhos. É um prazer estar aqui com vocês nesta linda noite de quarta-feira. Já está chovendo aqui no Rio de Janeiro, um chuvisco. Tá fresquinho, tá gostoso. E muito obrigada pela presença de vocês, minhas queridas, meus queridos, em estarem nesse momento tão difícil para todos nós e interagirmos virtualmente, né? Realmente saber que vocês estão aí do outro lado, prestando atenção nas coisas que eu tenho para falar, nas coisas que eu estudo, que eu leio a respeito do déficit de atenção, eu fico muito feliz por vocês escolherem estar comigo às noites que eu faço as lives. Então, sejam todos e todas muito bem-vindas. Eu sei que você é um TDAHzinho, Rodrigo, eu sei. Então, gente, hoje eu não botei o título da live, né, para aguçar a curiosidade de vocês. E eu queria falar um pouco sobre essa questão da duração do isolamento e a necessidade de construir uma estrutura que seja essencial na vida de vocês durante essa situação. Por que eu estou falando isso, gente? Porque, primeiramente, a questão do isolamento social. Nós já vamos para 2 meses de isolamento social, 2 meses que nós estamos literalmente enclausurados, vivendo essa nova realidade, esse novo normal. Eu já fiz uma live, sim, falando sobre como trabalhar em casa, uma mente com TDAH, como deve trabalhar em casa. E essa é um complemento já devido à questão da duração desse isolamento. E nós não temos uma previsão, nós não temos um tempo ainda definido de que quando nós iremos voltar a nos deslocar, seja para o trabalho, seja para a escola, seja para a faculdade, seja para qualquer coisa, a gente realmente não tem ainda essa previsão. E em função disso, a gente sabe, né, eu já percebi em vários directs que eu recebi, os questionamentos sobre produtividade, sobre foco, né, a dificuldade que vocês, cérebrozinhos maravilhosos com TDAH, têm nessas questões, que faz parte, lógico, das funções executivas de todos vocês. Então, provavelmente, todas vocês que aqui estão devem estar bem ansiosas, bem ansiosos com toda essa mudança gerada pela pandemia,
gerada pelo isolamento social. Tudo isso realmente é complicado para um cérebro com TDAH. E como eu falei, eu tenho muitas queixas, muitos relatos da dificuldade de trabalhar em casa. Então, eu tenho até uma cliente que está aqui presente comigo do meu processo de coaching / mentoria. Ela está trabalhando remotamente e ela tem realmente essa dificuldade de concentração, da produtividade em si, de focar. Tudo isso se tornam grandes obstáculos para ela avançar e fazer aquilo que ela precisa fazer. E, sem sombra de dúvida, a ansiedade de trabalhar em casa, ela está presente, ela está acontecendo devido à situação atípica na qual todos nós estamos vivendo. Não tem, o que acontece? Não é só você que tem TDAH, somos todos nós, mas, é como eu falei numa live anterior, esse impacto de toda esta mudança, ela é muito maior para vocês aprenderem realmente a criar essa estrutura, a reinventar e se readaptar a uma nova rotina. Vocês não têm um tempo estruturado, os limites, eles estão pouco claros, os horários são instáveis e muitos objetivos dos quais vocês tinham, eles são inatingíveis. Então, tudo isso realmente é complicado de gerenciar, sem contar, né, porque gera um impacto principalmente no aspecto emocional / psicológico. Isso é inegável. A ansiedade, a tristeza, a depressão, né? São várias situações que vão ocorrendo no íntimo de vocês que fazem com que vocês se sintam desorientados, vocês não tenham bem-estar. É complicado, sim. Então, nessa fase na qual você não tem a mínima ideia de quanto tempo isso vai durar, o que é preciso aprender? É preciso aprender a como criar mais clareza, né? Você precisa definir, traçar um novo quadro. Quando eu falo clareza, é você enxergar com mais nitidez realmente todas essas interferências que estão chegando na sua vida. Fora a falta de medicamentos que está começando. Sim. A Tamara, Rodrigo, ela toma o Venvanse. Até agora, graças a Deus, a Tamara e a Juliana, que é quem trabalha comigo. Graças a Deus, ela não teve. Aqui no Rio de Janeiro, a gente não teve. Eu sei que você mora aqui no Rio. Aqui em Copacabana, eles acharam tranquilamente o Venvanse. Graças a Deus. Então, assim, a criar mais clareza, produtividade e ter equilíbrio. É fundamental vocês buscarem o equilíbrio nessa nova estrutura de escritório em casa que você está compartilhando com o seu TDAH adulto. Ele não vai se apartar de você, pelo contrário. Talvez ele fique mais exacerbado, os sintomas fiquem mais enaltecidos devido a todas essas mudanças. Então, eu vou ler o relato de uma pessoa que tem TDAH e está exatamente nessa situação. E essa pessoa diz assim: eu estou sozinha e me sinto mais estressada trabalhando em casa. Eu sou uma pessoa extremamente extrovertida, eu tenho TDAH e eu obtenho energia e inspiração criativa exatamente por estar com os meus colegas de trabalho. Ela tem um ambiente, lógico, que ela vai para o escritório e por ser uma pessoa extremamente extrovertida, com TDAH, comunicativa, ela está se ressentindo de estar sozinha. O Zoom dificilmente substitui as reuniões pessoais. Eu estou tão impressionada com esse novo arranjo para eu trabalhar em casa que é difícil me concentrar e eu não me sinto motivada. Essa é uma questão realmente complicada. Além disso, a minha família, lógico, ela está coabitando com outras pessoas e precisa compartilhar literalmente o espaço dela, a gente não tem para onde fugir. Além disso, a minha família, sem entender que trabalhar em casa ainda significa trabalho, me deixa irritada e difícil de conviver. Porque é uma questão muito interessante essa de trabalhar em casa, porque se é uma pessoa que nunca trabalhou em casa, realmente ela não tem
o home office, né, de reservar um tempo, sentar à mesa para poder ter o escritório dela, ela convivendo com outras pessoas, as pessoas estão o quê? Acostumadas que essa pessoa se desloque, cumpra um horário de trabalho, terminou o horário de trabalho, ela volta para casa e ponto, ela não vê a pessoa ali trabalhando. Então você criar esse novo arranjo de trabalhar em casa e concomitantemente, né, ao mesmo tempo, você dividir esse seu espaço de trabalho, esse momento de trabalho com os seus familiares ou com quaisquer outras pessoas, caso vocês dividam um apartamento com alguém, é complicado. Porque muitas vezes a família, ela não enxerga essa situação como a pessoa estar trabalhando. Ela vê a pessoa sentada na mesa, com um laptop aberto, com um computador, cercada de papéis, mas ela ainda não consegue identificar isso nesse novo normal que a gente está vivendo como o trabalho dela. Então, isso tudo realmente tem um peso muito grande na vida de uma pessoa com TDAH. Mas, o que isso está mostrando? Está mostrando que se adaptar a novas situações é difícil mesmo, é desconfortável e principalmente em períodos estressantes. Eu peguei um artigo muito interessante que fez uma correlação do coronavírus com o luto. E até na minha área de organização, a pessoa que passa por um luto, ela literalmente ela se torna uma desorganizada crônica. Ela se perde, ela se desorienta. Então, é exatamente o que nós estamos vivenciando. De certa forma, é um luto. Então, isso faz com que nós nos sintamos desorganizados, mas não é só desorganizados no nosso espaço, em todos os aspectos. É o mental, é o psicológico, é o espiritual, é em todas as áreas. Existe exatamente essa sensação de desorientação, de como se nós estivéssemos à deriva. Então, leva tempo. É necessário tempo, como qualquer mudança de comportamento, como qualquer mudança de hábito. Ninguém muda da noite para o dia, num estalar de dedos, apertou o clique ali do botãozinho. Não é assim. Então, leva tempo realmente para a gente se ajustar a uma nova norma. É complicado. Então, primeiro, seja gentil e paciente consigo mesma. Isso é muito importante. Você compreender que você não é a única que está nessa situação e que sim, você precisa de um tempo para se adaptar a essa nova situação. E é muito provável você sentir um certo, como é que se diz? Um certo desapontamento. É como se o seu desapontamento ele estivesse em proporção direta às suas expectativas. Então, diminuir as suas expectativas neste momento atual, no qual você está vivendo, está tudo bem. Não coloque as suas expectativas num patamar que no momento ele será inalcançável, será inatingível. Então, você precisa ter esta clareza sobre as suas expectativas, sobre as suas metas, sobre os objetivos que você quer. É realista isso que você está querendo? É alcançável? É realizável? Então, muitas vezes, esse padrão mental que você está adotando é o que está contribuindo para você se desestruturar mais ainda. Por quê? Porque você se desaponta porque não está conseguindo aquilo que você gostaria. E não vai, realmente, você vai estar limitado durante esse período. Então, no geral, a produtividade, ela de fato diminui à medida que nós nos ajustamos a novas situações. Porque você precisa gerenciar, né, e tudo isso envolve todas as suas funções executivas, organizar, planejar, gerenciar o tempo, controlar as suas emoções, tudo isso no mesmo momento em que você precisa se ajustar a essa nova realidade. E saber que você não está sozinha ajuda a aliviar os sentimentos de culpa e inadequação sobre o seu foco e produtividade. O que eu quero dizer com isso? Manter esse pensamento de que não é só você que está passando por isso, eu estou passando e com certeza vários que estão aqui, me diga aí, quem não está passando por isso?
por essa situação que não está sentindo, que não faz sentido isso que eu acabei de falar. Eu duvido que poucas pessoas vão dizer, olha, eu estou de boa, estou tranquila, realmente não estou sentindo nada. Não, todos nós. Eu já percebi que eu estou, entendeu? Que os meus horários mudaram, eu estou precisando conciliar várias coisas. E eu não tenho TDAH. Então, eu sei que para uma pessoa que tem o déficit de atenção, isso se torna muito mais pesado, tem um ônus muito maior. Então, de forma alguma, não caia na cilada, na armadilha de você comparar o seu desempenho durante essa pandemia que você está vivendo com o seu desempenho antes, né, em que você tinha o seu trabalho habitual. Não faça isso. Por quê? Não é uma comparação justa. Ponto. Você fazer isso, você vai estar realmente se crucificando. Isso é um terror para você. Então, não faça isso. As coisas vão melhorar. Com certeza vão melhorar. Vocês são resilientes. Vocês se esforçam muito para obter as coisas. Então, esses pontos, vocês precisam realmente colocar no plano mental, deixar isso muito mais vívido, para que vocês entendam que essa situação vai passar, por mais que a gente não tenha ainda algo concreto, um tempo definido e que de alguma forma nos abrange, nos alivia essa angústia, essa incerteza. Mas elas vão passar, porque tudo passa, né? Nós já tivemos outras epidemias ao longo da história que foram terríveis, foram devastadoras para o mundo todo, e isso vai passar também. Então nós precisamos ter, acima de tudo, o equilíbrio, a serenidade para enfrentar essa situação. Enquanto isso não acontece, eu resolvi passar outras dicas para vocês, para que vocês possam continuar nesse trabalho de ajustamento, de adaptação. Então, eu já fiz uma live, eu volto a falar, eu fiz uma live sobre isso. Eu acredito, gente, que essa live que eu fiz, agora que eu estou lembrando, depois a Juliana pode até colocar aqui, que eu gravei, mas salvei, mas por algum motivo ela não ficou no meu, como é que se diz? No meu histórico aqui do celular para poder subir para o YouTube. Foi para o Stories, tudo, mas depois que eu pego e levo para o meu canal Help Organização, essa live desapareceu. Se não me engano, foi ela, eu falando sobre trabalhar em casa durante a pandemia. Mas aí vocês vão aproveitar essas dicas. Não deixem de ter o seu caderninho em mãos para vocês poderem aproveitar isso aqui. Então, qual é a primeira dica que eu dou? É você reestruturar a sua agenda. E como é que você vai fazer isso? Eu quero que você entenda que o estresse, ele afeta tremendamente o sistema imunológico. E também deixa o TDAH fora do controle. Ele exacerba os seus sintomas do TDAH. E é provavelmente por isso que você está se sentindo tão sensível a tudo ao seu redor, agora, nesse momento. Para cérebros com TDAH, o tempo não estruturado, ele já é estressante por si só. Por isso que isso é fundamental na vida de vocês, é criar, é desenvolver realmente uma estrutura para que vocês tenham o chão. Vocês criem realmente, tenham a âncora, né? E a estrutura é exatamente você criar, desenvolver uma rotina. Você precisa lembrar que você não pode curar essa pandemia, você não tem controle. Então, quando esses pensamentos começam a surgir, em que você quer ter respostas precisas, concretas, quando é que vai acabar, o que vai acontecer lá na frente, será que eu vou voltar a trabalhar, e se isso, e se aquilo. Gente, ninguém tem controle na realidade, não é somente vocês, ninguém tem controle sobre essa situação atual. Mas, o que você pode fazer em contrapartida? Você pode diminuir o seu estresse, criando uma jornada de trabalho estruturada, onde a sua vida profissional e a sua vida pessoal, elas não irão se interpor. Não vai haver isso, não vai haver uma se interpondo sobre a outra. Lembrem que o que eu estou falando aqui, vocês literalmente estão dentro de casa. A proposta é vocês criarem
uma jornada de trabalho onde o ambiente de trabalhos é igual à casa de vocês. É o local onde vocês vivem, onde vocês moram. Não é o escritório que você sai, não é. A questão é como estruturar esse local de trabalho que agora, temporariamente, é o meu novo normal e é a minha casa. Então, antes de tudo, você vai limitar o seu dia de trabalho. O que é limitar o seu dia de trabalho? Quem já cumpre um horário de trabalho, digamos que esteja atrelado a um escritório, uma agência, com certeza a própria empresa ela vai estipular o seu horário de trabalho, ou então deixar você livre para você estipular esse horário de trabalho dentro da sua rotina. Isso vai variar, acredito eu, de pessoa para pessoa. Eu, como estipulo o meu horário de trabalho, eu tenho essa flexibilidade de ver ao longo do dia realmente o que eu prefiro, o que? A parte da manhã, a parte da tarde, eu posso quebrar em 2 períodos, então vocês precisam limitar o seu dia de trabalho. Então, digamos que você já tem esse período, que seja de 9 às 17 horas. De qualquer maneira, veja qual é o melhor horário para você trabalhar, caso você possa fazer isso, caso já não seja estipulado pelo seu chefe, pela empresa, pelo escritório. Antes e depois do trabalho, você precisa gerenciar o seu estresse. Isso é fundamental para a sua produtividade, para você não se sentir sobrecarregada, para você realmente se desenvolver esse equilíbrio. Então você vai priorizar, gerenciar seu estresse, priorizando e agendando dentro da sua agenda, claro, né? Precisa, seja uma agenda de papel ou uma agenda de digital, não importa, contanto que faça sentido e você use essa agenda e tenha ela realmente como uma âncora, como seu plano de ação, você vai agendar tempo para descanso, além do trabalho, tempo para descanso, tempo para suas refeições e tempo para você se exercitar. Então, falando da nutrição, a gente sabe que a nutrição ela exerce um papel fundamental para um cérebro com TDAH. Existem certos alimentos que realmente fazem muita diferença no cérebro. E então você vai começar o seu dia com proteínas, é a boa proteína. Então você vai comer ovos ou iogurte grego. E eu comprei um livro que é de um pediatra americano, em que ele fala exatamente, ele tem TDAH e trata de crianças com TDAH há muito tempo, e ele tem um capítulo exatamente que ele fala sobre alimentação. E ele diz da importância da proteína para o cérebro com TDAH, a boa proteína. Então ele dá até uma listagem de alimentos, e um desses exatamente são os ovos, o iogurte grego, tem muita proteína. Então começar o dia bem, se alimentando bem, vai fazer toda a diferença. Jamais, por favor, não deixe de comer. É importantíssimo você alimentar o seu cérebro. Como um almoço saudável, de preferência leve em carboidratos, né? É melhor evitar o pão, o macarrão, e também se exercitar. O exercício é outro pilar na vida de vocês. É o medicamento, que eu digo que é o tratamento mais eficaz para a questão do TDAH, a alimentação e o exercício. Porque o exercício, ele é comprovadamente, né, o que ele libera de neurotransmissores, as endorfinas e todas a sensação de bem-estar que provém do exercício é fundamental, sem falar que diminui a ansiedade consideravelmente. Então, assim, gente, vocês, quando eu falo se exercitar, eu tenho só meia hora, não importa, mas é inserir isso na sua agenda, na sua estrutura do seu dia, é fundamental, principalmente durante esse período, não abandone isso. Então, o exercício vai te ajudar na ansiedade, vai ajudar com que você não se sinta tão sobrecarregada, tão exausta, porque você cria resistência quando você se exercita, e principalmente para o seu cérebro. Você vai dormir melhor, então é um processo em cadeia. Tudo que você fizer, retirar, né, que é benéfico, que você retira, você está perdendo. Então é sempre pensar
nas consequências que você tem deixando de fazer, deixando de inserir isso. E a escolha é sua, não adianta. Você quem vai realmente optar em fazer ou não fazer. Ninguém pode te obrigar. Mas você tem que ter consciência dos benefícios que você vai aurir inserindo tudo isso na sua vida. Então, o que acontece hoje em dia? O que está acontecendo? As academias estão fechadas. Você não pode correr na praia, não pode correr no calçadão. Apesar de algumas pessoas insistirem em sair de casa para fazer isso, o ideal realmente é ficar em casa, é malhar dentro de casa. Então, assim, existem várias opções de aulas online, várias. Se você buscar no YouTube, no Instagram, ou até mesmo o seu professor, quem tiver o seu professor, com certeza ele já pode estar dando aulas virtuais. Eu tenho a minha professora, já tive uma live com ela, que é a Ana Carla Grossi. Se vocês quiserem ver, Juliana depois coloca aí o perfil da Ana Carla, que é da Fox Training. Então, ela dá aulas maravilhosas, gente. Então, não existe desculpa para você escapar disso. Nem que você faça 15 minutos, 20 minutos. Quando você perceber o quanto que você vai estar sendo beneficiada, você vai realmente se comprometer, porque você vai ver o resultado no seu organismo, no seu humor e no seu cérebro. Então, tudo vai melhorar. Então, não tem desculpa para deixar de fazer. Então, outra coisa importante também é vocês não deixarem de fazer uma meditação, nem que seja 5 minutos, 10 minutos de yoga, um lanche saudável. São os breaks que você costuma dar, desculpa, quando você está se exercitando. Então, é fundamental que todos vocês realmente não deixem de dar esses breaks no momento em que vocês estiverem trabalhando. Mesmo que vocês estejam entre 4 paredes, vocês estão criando o ambiente, a estrutura de trabalho, de trabalhar em casa. Isso é muito importante, principalmente porque vocês estão sobrecarregados em tudo. Então, atualize a sua agenda diária com boas práticas de autocuidado. Isso se chama autocuidado. E é fundamental vocês incorporarem, não abandonarem estes pequenos hábitos. São pequenos hábitos, mas eles fazem uma diferença enorme, farão uma diferença enorme na vida de vocês. Oi, Paula. Seja bem-vinda, querida. Então, todo esse autocuidado vai ajudar o quê? A aliviar a letargia, a ansiedade, a depressão e a irritabilidade. Dica número 2. Divida os seus projetos para você dar uma estrutura ao tempo não estruturado. O que eu quero dizer? Quando a pessoa ela está no ambiente de escritório, no ambiente físico, né, ela se desloca para ir trabalhar, ela vai para uma empresa, ela vai para o escritório, vai para uma agência, vai para uma escola, seja onde vocês trabalharem, para uma academia, né, se você for um professor. Essa rotina do dia, ela cria uma estrutura externa que faz com que você se mantenha no caminho certo. Então, esse movimento é que dá realmente essa sensação de que você está cumprindo um tempo determinado para fazer determinada coisa. E os colegas que estão ocupados, que estão à sua volta, fazendo as suas tarefas, é claro, e a presença do seu chefe, que está sempre ali liderando, fazendo as coisas, ele é um incentivo sim para você manter o foco. Então, essa estrutura externa, que no momento você não está tendo, ela acaba comprometendo realmente o seu foco, a sua atenção, a sua motivação, porque isso faz sim uma grande diferença. Talvez você não tenha percebido isso. E sem essas estruturas externas, você pode se sentir como se você estivesse assim perdida, como eu falei, em queda livre, desorientada, sem saber o que fazer e quando fazer. Você acaba se preocupando com cada pequena decisão. Aí você fica com os questionamentos assim: eu devo assistir ao vídeo que o meu chefe me enviou ou respondo os meus e-mails primeiros? Essas tarefas aqui que levam 5 minutos, eu começo por elas, que não são mais ou menos importantes, ou eu começo aquele projeto que é um projeto grande que fica rondando a minha cabeça? Por onde eu começo?
Então, essas tomadas de decisões, né, que tem a ver com o déficit de atenção, isso para vocês fica realmente, né, povoando a mente de vocês. E essa preocupação, o que acontece? Ela surge exatamente da imprevisibilidade. Não, a gente não tem nada definido, a gente não tem nada previsível, então vocês acabam se preocupando de uma maneira muito maior. E como nós estamos vivendo essa situação que é literalmente um mundo de incertezas, esse é o luto que eu falo, nós perdemos as certezas, perdemos as garantias, perdemos a segurança de ir para a rua sem máscara, quem eu vou encontrar, vou esbarrar aonde, tenho que higienizar todo o tempo das minhas mãos, tudo isso causa realmente esse estresse muito grande. E todas essas incertezas no momento, o fardo adicional de você reestruturar, como estruturar e priorizar o seu tempo. Você ainda tem isso para pensar. Então, são várias funções executivas, são várias demandas nas funções executivas que acabam deixando você muito mais sobrecarregado. Então, óbvio que um sentimento geral de angústia, ele vai se desenvolver e vai comprometer, sim, a sua eficiência e produtividade. Então, qual é a dica quando isso acontecer? Quando você perceber que você está entrando nesse processo, é o momento de você diminuir a velocidade. É fundamental que você pare, que você dê uma pausa, literalmente pause, respire e dê um passo de cada vez. Você ainda não sabe o que fazer a seguir? Depois que você fizer isso, você pausar, você respirar, você vai refletir, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer a seguir? Você pode fazer o quê? Você pode concluir uma pequena parte da tarefa que você está fazendo, que você precisa fazer. Porque, exatamente, você não se desapontar porque você criou uma expectativa além da conta. E isso é importante exatamente para você. Mesmo que você faça 30%, 20% daquela tarefa que você estipulou em fazer, que você estipulou uma meta maior, mas o importante é que você faça uma pequena parte daquela tarefa. É muito mais importante você concluir uma pequena parte a não fazer nada. O sentimento de frustração, de improdutividade, de desmotivação em continuar a tarefa vai ser muito maior. Então, lógico que tem sim uma mudança de mentalidade, de você não colocar expectativas além daquilo que você poderia. Lembre-se, você está no meio de uma pandemia. Não exija de você, não seja cruel com você nesse momento. Oi, Andréia, minha querida, tudo bem? Seja bem-vinda, querida. Então, o que você pode fazer? Você pode considerar o quê? Combinar com o seu chefe, instituir alguns check-ins, né, de regulares com ele, para você garantir que ambos estão no caminho certo, fazendo aquilo que foi acordado. Saudades também, Andréia. Aparece lá no grupo, hein? E isso vai eliminar algumas das suas preocupações e inseguranças. E, novamente, dê ao seu dia a maior estrutura possível. Comece o trabalho, almoce e termine o trabalho no mesmo horário. Eu sei que isso é difícil para vocês nesse momento, mas vocês conseguem, uma vez que vocês estipularem, principalmente colocar no papel. Porque quando eu digo assim, escrever, às vezes a pessoa tem uma certa resistência na questão da escrita porque diz que é mais digital. Tudo bem, mas o escrever, ele tem um componente em que ele aciona o cérebro. O ato de escrever, o movimento de escrever realmente tem uma grande diferença. Isso foi até uma americana que ela fez uma aula do instituto que eu sigo, que é o ICD, e que ela fala exatamente isso. O ato de escrever, até o de ticar a sua tarefa, quando você tica a sua tarefa, você libera dopamina no seu cérebro. Então gente, voltou que estava reconectando.
o ato de escrever, de você ticar, libera dopamina no seu cérebro. E uma vez que você libere dopamina no seu cérebro, a probabilidade de você dar continuidade àquilo que você está fazendo é muito maior. Então, é um hábito escrever e é muito legal. Geralmente as pessoas com TDAH gostam muito de escrever. Tem aquelas que são digitais, mas geralmente gostam muito. E essas estratégias que são fáceis vão te dar segurança, né? Você vai conseguir avançar com mais confiança, apesar de toda essa indecisão e da incerteza que está à sua volta. Dica número 3, delineie o espaço do seu escritório em casa. Eu fiz, né, a live falando exatamente sobre isso, de você criar um ambiente de trabalho. A gente sabe que Massboard, amo escrever, então escreva, que é muito importante nesse momento você escrever, você criar realmente continuar com esse hábito. Então assim, a gente sabe que quando a gente está dentro de casa trabalhando, se a gente não está focado de fato, tudo que está ao nosso redor vai nos distrair. E as distrações domésticas, elas têm realmente um peso grande no nosso trabalho, elas são onipresentes. Então é fundamental você criar um espaço, seja ele qual for, com uma cadeira e uma mesa que sejam apenas para trabalho, por menor que seja. A Lili pergunta assim, essa estrutura do dia é para ser feita todos os dias? Com certeza, Liliane, com certeza, é todo dia. É que eu botei exatamente aqui assim, que essas estratégias, essa estrutura de começar o trabalho, o almoço, terminar o trabalho, é você fazer de uma maneira que você faça isso nesses mesmos horários todo santo dia. Todo santo dia. Como se você realmente trouxesse o seu escritório para dentro de casa. Então é criar essa estrutura, vivenciar isso só que dentro de casa. Entendeu? Esse é o desafio para vocês. Mas é realmente uma virada de chave. Então, se você não tem o luxo, né, de realmente ter um escritório em casa ou um quarto de hóspedes em que você possa transformar com um escritório, quais são as sugestões que eu lhe dou para você fazer isso? Você pode criar uma área, pegar realmente um espaço pequeno da sua casa, nem que seja assim, caramba, pegar uma mesa que você já tenha e transformar. Eu também sou designer de interiores, então eu vejo uma situação assim, você criar um cubículo, né, que você tenha um cubículo, mesmo que seja mesmo um cubículo dentro do quarto, na sala, ou mesmo na cozinha. Isso vai depender muito do espaço que a pessoa tem dentro de casa, mas você realmente criar um cubículo onde você tem uma mesa para colocar o seu computador, para você colocar o seu material e uma cadeira. E você realmente vivenciar aquilo como seu local de trabalho. Então, quando a gente diz criar estrutura, eu estou me direcionando para o meu local de trabalho. Qual é o seu local de trabalho? É aquela mesa e aquela cadeira. Você já criou mentalmente o seu local de trabalho. E isso tem sim. Porque tudo que a gente cria, gente, começa aqui, com o nosso pensamento. A nossa criação é mental. Então é igual criança. Como é que as crianças agem? Né? Como é que elas vivem o lúdico? A imaginação delas, a criatividade delas. Elas imaginam, elas são livres na sua criatividade. Então, uma vez que vocês são extremamente criativos, uma vez que vocês criem o cenário, eu vou forrar essa parede com uma janela, vou imprimir aqui uma janela, vou fazer uma pintura, vou botar um lençol branco, fazer uma pintura dizendo que aqui é o meu escritório. Usem a imaginação de vocês para criar o espaço de trabalho para vocês. Então, pode ser exatamente reposicionar um móvel voltado para uma parede, aí você cria. Você pode até, vou instalar aqui uma prateleira. Gente, é criar. É buscar realmente a criatividade de vocês para estipular qual vai ser o local de trabalho de vocês. Façam um cartaz onde você vai escrever ou trabalhando ou não perturbe e coloca nas costas da cadeira.
ou na porta, caso você tenha exatamente um quarto de hóspedes ou um escritório, mas pendure isso na porta, trabalhando ou não perturbe. Como um lembrete para que as outras pessoas que convivem, que moram com você na realidade, não atrapalhem o seu horário de trabalho. Mantenha os seus rituais. Quais são os rituais que você tem para ir trabalhar? Tomar banho e vestir as suas roupas de trabalho. Eu vi uma reportagem que falava exatamente disso, de você, as crianças vestirem os uniformes, é tirar literalmente o pijama. Você não vai acordar de pijama e ir trabalhar. Você vai tomar banho, você pode se maquiar, você pode se pentear, vestir a roupa de trabalho e vai para o seu canto de trabalho. E ponto. É vivenciar isso. Isso é muito mais um aspecto mental do que realmente o fato de você não estar se deslocando para um local externo. Então, fingir que você está no escritório vai te ajudar a construir uma melhor mentalidade de trabalho e você vai começar mais rápido. Insira cada dia de trabalho com um plano. Isso é muito importante. Dica número 4, que também é muito importante. Defina metas diárias razoáveis. Então, você iniciar o seu dia sem um plano, sem um planejamento do que você vai fazer, faz o quê? O que acontece? Você está permitindo, você está dando brecha que a procrastinação e a evitação se instalem durante todo o seu dia. Então você vai definir o que você vai realizar na hora do seu almoço. Você já vai ter a sua agenda ou até um bloco e você vai definir qual vai ser o seu dia seguinte. Após o almoço, você vai reavaliar a situação e decidir o que vai terminar antes de sair do trabalho. Então, definir metas diárias razoáveis, o que significa isso? Que você vai estipular, que você vai manter um planejamento simples. Não se sobrecarregue com uma lista de tarefas que não são razoáveis, que não são alcançáveis, que não são executáveis. E se você perceber que o perfeccionismo, ele está entrando, o perfeccionismo, geralmente ele gosta sim de entrar e interferir na realização das coisas que você faz. Então, não exija de você perfeição. Seja simplesmente boa o suficiente. Isso basta. Seja realmente gentil. Tenha compaixão por você, por esses momentos, tá bom? Não seja cruel com você. Oi, minha querida, tudo bem? Obrigada, meu amor. Obrigada, Lei. Obrigada. Então, não deixa de anotar, tá bom? E se você não ouvir tudo, não deixa de ouvir novamente nos stories, que fica por 24 horas, tá bom? Então, se você estipulou a sua hora de trabalho das 9 às 17, às 17 horas, literalmente, você vai arrumar a sua área de trabalho, você vai observar aonde parou, o que você precisa dar continuidade, você pode até botar no post-it, um lembrete, fazer uma anotação, deixar um bloquinho do lado da sua mesa para você lembrar de onde você parou e vai literalmente embora. Saia do seu espaço de trabalho. Gente, vocês estão entre quatro paredes, sim. Vocês não estão no escritório que vocês estão acostumados. Literalmente, vocês estão na casa de vocês, fingindo que vocês estão no escritório de vocês. E isso é o mental de vocês trabalhando. Então, não volte para o escritório de vocês. Não façam isso. Lembrei de tal coisa que eu tenho que fazer. Aí você vai... Não. O seu horário de trabalho é de 9 às 17. Acabou. Você não vai voltar. Você volta para o seu trabalho quando você sai? Você pega a condução, pega o seu carro, você vai voltar? Então, é a mesma coisa. Não é o fato de você estar dentro de casa que você vai toda hora fazer o seu trabalho. Não, você vai estipular o seu horário de trabalho. Então, observe onde você parou e literalmente vá embora. Saia daquele espaço. Não vai voltar simplesmente porque ele está ali do seu lado. Então, outra coisa, não permita
que o hiperfoco entre em ação. E isso está congruente com isso que eu acabei de falar. Porque você funciona assim, eu estou aqui em casa mesmo, estou trabalhando, vou ficar aqui a noite inteira, a madrugada inteira. Não, 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 não. Isso não é produtivo. Você vai deixar de fazer as outras coisas das quais eu já citei que você precisa fazer dentro da estrutura do seu dia, que é inserir o seu horário de trabalho, inserir o horário das suas refeições, inserir o horário que você vai meditar, inserir o horário que você precisa se exercitar. Então você não vai hiperfocar de forma alguma no trabalho, simplesmente porque você está dentro de casa. Não faça isso, tá? Então não permita que ele entre em ação e que o seu tempo livre se esgote, não só o seu tempo livre para você mesma. André, isso foi para você? Que ótimo, ainda bem que você ouviu. Você não vai se esgotar porque você deixa de ter tempo para fazer as outras coisas que são muito importantes para vocês, muito importantes, tudo isso que eu falei no início da live, e principalmente o convívio com a família. Vocês têm filhos, vocês têm marido, ou então quem é do sexo aqui masculino tem as suas esposas, então vocês precisam também interagir com as pessoas que estão aqui. Então, saiu do trabalho, eu vou assistir um filme no Netflix com a pipoca do lado, chamar meu marido, chamar meus filhos para assistir. Então, é aproveitar esse momento, gente, agora para curtir, é para o lazer, literalmente. Entendeu, dona Andréia? Vou brigar com você, hein? A dica número 5, gente, é você combater a solidão com pausas sociais virtuais. Com pausas situadas virtuais. O que acontece? A gente, sem interagir pessoalmente, a maioria de nós, né, todos vocês aí, quando estou produtiva, eu quero aproveitar ao máximo. Tá, Andréia, mas isso não é produtividade, você está simplesmente hiperfocando, é isso que você está fazendo, Andréia. Você precisa aproveitar o seu tempo, é criar literalmente uma estrutura, uma rotina para o seu dia, entendeu? Porque aí você realmente vai estar dando conta de todas as áreas da sua vida nesse momento. Senão você acaba hiperfocando numa área e outras áreas ficarão comprometidas. A área da saúde, da alimentação, de você não se exercitar, de você não ter tempo para o seu marido, tudo isso realmente vai ficar, você vai ficar devendo isso, tá bom? Oi, Cibele. Entendeu, minha querida? Então, procure não fazer dessa maneira. Então, voltando para combater a solidão com pausas sociais virtuais. Sem a interação social, muitas de vocês com certeza estão se sentindo isoladas, estão deprimidas, estão tristes, né? Ficam já mais meio para baixo. Então, quais são as soluções que nós temos? O que vocês têm em mãos? São os encontros virtuais. Não adianta. Nós temos o computador, né? A gente pode se encontrar pelo computador, a gente pode se encontrar pelo celular e criar exatamente. Você pode convidar os seus colegas de trabalho, as suas amigas, para entrar numa sessão rápida do Zoom ou do WhatsApp. Eu tenho o Zoom, ou do próprio Skype, ou qualquer outra plataforma onde você possa interagir com outras pessoas, para dar um bom dia, para tomar o café juntas. Pega o celular. Hoje mesmo, gente, eu fui falar com a minha prima. Não, ontem, eu estava de manhã fazendo o café, eu liguei para minha prima. E enquanto eu estava preparando o café para lá e para cá na cozinha, não estava nem cara a cara com ela, que era só a voz, apesar de estar no vídeo. Eu estava conversando com ela, então é o momento que eu tinha de conversar com ela enquanto eu estava tomando meu café, era o tempo disponível que eu tinha. Então, isso tudo, vocês podem marcar um café à tarde, ou um happy hour, né, quem gosta de tomar um drink à noite, uma taça de vinho, uma cerveja, né, junto com a pipoca, ou ver um filme juntos, interagir juntos durante um filme. Quem estiver morando sozinho ou sozinha, muitas vezes está. Então, o que nós temos realmente disponível é virtual, não existe. Nós não podemos realmente correr riscos. Então, a maneira que a gente tem de se aproximar das pessoas é isso que a gente tem em mãos. E muitas pessoas com déficit de atenção,
elas percebem um aumento da sua produtividade quando estão ao lado de um colega. Quando estão estudando, elas precisam realmente de estar com alguém, se sentem mais motivadas. E isso eu já falei que faz parte, sim, muito da vida de uma pessoa com TDAH. Até na parte de organização, isso é uma estratégia, é uma técnica que se chama body double. Exatamente, é uma pessoa que está ali com você presencialmente, né, quando podia ser presencialmente, só que ela não faz o trabalho que você está fazendo, é como se ela é um suporte na realidade. Então, a Tamara, minha filha, é muito assim, ela às vezes chama o namorado dela pelo vídeo para poder estudar, e assim, eles não interagem, ele está ali no vídeo, a tela está ligada, ela sabe que ele está ali, ele está trabalhando remotamente, e ficam os dois ligados virtualmente, mas nenhum dos dois interage, mas ela sabe que ele está ali do lado. Se você for essa pessoa que você, para trabalhar ou estudar, precisa da presença de alguém, a maneira que você tem é fazer isso. Combinar com uma pessoa que compreenda essa sua necessidade, essa sua particularidade de trabalhar assim ou estudar, e se comprometa com ela. Então, o que acontece? Você vai criar o seu próprio senso de urgência, você vai se comprometer dessa maneira a finalizar uma tarefa específica em um determinado momento, e você vai compartilhar o prazo que você tem. Olha, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui, e eu tenho uma semana para finalizar, eu tenho 2 semanas para finalizar. Ela vai ser o seu body double, ela vai ser o seu corpo virtual duplo, né? Na realidade é outra pessoa que está ali, ela está ciente do prazo e você vai criar uma responsabilidade com ela para você finalizar aquilo que você precisa finalizar, ok? Outra coisa, é a 6ª dica, organize todos os seus desktops. Então assim, a gente sabe que não são todas as pessoas que estão habituadas, né, a trabalhar online, realmente requer novos sistemas. Então, em vez de você salvar tudo na área de trabalho, você vai sim investir o seu tempo e o seu esforço, que são necessários sim, para projetar os seus arquivos de computador, é se organizar. Eu tenho uma certa dificuldade de fazer isso, eu admito. Graças a Deus eu tenho a Juliana do meu lado e ela faz isso para mim também. Ela é o meu body double nesse sentido, porque eu acho uma coisa chata. E eu não sou uma pessoa, apesar de não ter dificuldade em mexer com o computador, mas nessa parte de organização digital, eu acho meio chato. A André diz assim, só nas coisas que são difíceis ou não gosto. Ter a pessoa do lado dá um apoio moral e emocional. Parece que a gente sabe fazer melhor. Com certeza, André. Então você já está admitindo que você é dessas pessoas que precisa desse suporte a mais. É como se dividíssemos a penitência, mesmo que o outro não faça nem saiba nada. Exatamente. O body double, Andréia, ele não vai fazer por você. É simplesmente a presença dele dando suporte para aquilo que você precisa fazer. E funciona mesmo. Funciona literalmente. Então, coloquem mesmo essa estratégia em ação. Então, gente, essa organização, vocês podem pedir ajuda de uma pessoa que já seja mais versada, já esteja mais acostumada, até um colega de trabalho, um TI, alguma pessoa que realmente que já lide com a informática, ela vai te ajudar realmente a organizar o seu ambiente de trabalho, que no momento é só o computador, não é só a mesa. Mas os sistemas, tudo aquilo que você precisa para simplificar a sua vida no seu computador, tudo que você... eu preciso comprar determinadas coisas para minha mesa de trabalho. Estava reconectando, minha internet está ótima, né? Então, tudo isso, gente, é importante que vocês realmente se organizem nesse sentido. A 7ª e última dica, qual é? Que é muito importante, é você definir os seus novos limites. O que significa isso? Você vai convocar uma reunião de família para discutir e definir as novas regras e limites necessários durante esse período de transição. Por quê? Gente, houve uma mudança na dinâmica familiar. As pessoas não estão acostumadas com você trabalhando em casa. Caso você trabalhe, ótimo.
Mas caso você nunca tenha feito isso, você ocupar o seu tempo literalmente dentro de casa para trabalhar, as pessoas não estão acostumadas. Então, essa comunicação, ela precisa ser realmente verbalizada. Então, é chamar, convocar literalmente todas as pessoas que convivem com você, uma reunião de família ou dos amigos, e discutir, definindo as novas regras e limites durante essa transição. Então, é informar a família, aos amigos, que você não vai retornar chamadas, você não vai ficar entrando no WhatsApp para mensagens de texto, para coisas que realmente não tenham nada a ver com o seu trabalho. Você pode até fazer isso durante os breaks que você dá durante o seu trabalho. Tirar 10 minutos para fazer isso. Mas não é ficar se distrair com essas questões. Você está trabalhando. Então, outra coisa importante que é definir os seus novos limites, o que é? Todos que convivem com você igualmente estão estressados. Seja o seu marido, seja a sua esposa, sejam os seus filhos, todos estão sob um estresse muito grande. Então, gerenciar esse estresse também é uma prioridade para você, é uma prioridade, na realidade, para todos os membros da família. Então, o que vocês podem fazer? Aí é fazer realmente um brainstorm das soluções que vocês podem criar, aí vem a criatividade, para gerenciar esse estresse. Fazer exercício juntos, fazer uma meditação guiada juntos, compartilhar as tarefas domésticas, definindo quem vai fazer o quê, quem vai passar aspirador, quem vai varrer, quem vai limpar o banheiro, quem vai se incumbir de fazer as refeições, quem é que vai lavar os legumes, quem é que vai lavar a alface, quem é que vai definir literalmente as tarefas domésticas. Como fazer isso? Você pode criar um quadro, você pode escrever isso, mostrar para cada um, deixar. A questão de deixar no visual, a pessoa vai entender com mais clareza quais são as novas regras, quais são os limites e quais são as tarefas. Então vai ficar muito mais claro para as pessoas essa nova rotina, essa nova estrutura familiar. Então, se você não gosta de cozinhar, mantenha, se você está sozinha, então se você só está com seu marido, você não tem filhos e você não gosta de cozinhar, é simplificar. Lembre-se que o mantra para uma pessoa com TDAH é simplifique, simplifique e simplifique. Quanto mais você simplificar a sua vida, melhor. Então, se você não gosta de cozinhar, mantenha esta tarefa o mais simples possível, com receitas fáceis, semi-prontas. Ou crie a base, arroz, feijão, uma carne, congele, ou use mais a panela elétrica ou a de pressão. O importante é que você busque soluções, pense quais são as soluções práticas e fáceis e, caso você viva realmente em família, que todos na família possam ajudar a executar. Esse estresse todo de ter que trabalhar em casa, que fez com que as escolas fechassem, né, as empresas, é compreensível que o seu nível de irritabilidade também aumentou. Então, quando isso acontecer, de você se irritar, de você realmente sentir que você extrapolou na sua maneira com o outro, né, porque o outro está fazendo barulho, porque o outro está fazendo uma coisa que você não gosta, de uma maneira que você não gosta, que não é da sua maneira, e você acaba se irritando, peça desculpas, simplesmente peça desculpas quando você perceber que você se irritou além da conta. Não dê desculpas pelo que você fez ou pelo que você disse, porque você já fez e você já falou. Então, peça desculpas no sentido de... Não é questão de justificar, mas você sabe que você errou, você sabe que extrapolou, então realmente peça desculpas. Não dê desculpa, não dê uma justificação.